Como eu havia prometido no meu último vídeo do Desenhando Abobrinhas, hoje eu vou continuar explorando meus sketchbooks com vocês. Oi, gente, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, espero que com vocês também. E assim, se você acompanhou o último vídeo do Desenhando Abobrinhas, você sabe que que naquele último vídeo eu explorei esse sketchbook aqui, que foi de 2020, e prometi que eu iria continuar vendo os outros com vocês. Esse daqui é o de 2022 e eu ainda tenho mais 2 sketchbooks para mostrar para vocês. E, bom, hoje nós vamos ver os meus desenhos antigos e depois eu vou fazer um desenho aqui no meu sketchbook atual, que é de 2026. Vou precisar começar falando dessa capa. Gente, sério, eu fico tão frustrada comigo por ter usado essas imagens incríveis assim. Ai, que ódio! Elas são muito lindas. Tipo, olha essas mulheres aqui. Abrindo aqui, vocês conseguem ver que era pra ser um diário. Mas como eu disse no vídeo passado, todos os meus cadernos, todos os meus diários viram cadernos de desenho. Tanto que tá escrito aqui, meu diário, ou mais um caderno de desenho. Eu amo essa imagem aqui dessa vampirinha usando aparelho. Aqui eu não vou mostrar pra vocês essa parte ali, mas é basicamente um guia de como eu estou me sentindo. Quando eu era adolescente, eu era muito bruxa, gente, muito. Magia pra mim é algo muito ancestral. Hoje em dia eu não sigo mais essa religião, mas eu botei um pezinho ali e pelo que eu entendo de magia, é algo que você passa, sabe? Da pessoa mais velha pra pessoa mais nova, então eu acabei representando isso aqui. Ai, foi a época que eu comecei a pintar com giz pastel. Gente, olha isso. Meio nada a ver? Sim. Eu só tava tentando passar por cima desse desenho aqui que eu fiz e não gostei. Mas eu gosto desse desenho mesmo sendo nada a ver. Essa página não é um desenho, é só uma colagem com um caderno da Coca-Cola, com figurinhas de um caderno da Coca-Cola que eu tinha. Mas eu gosto bastante dela. Eu gosto dessa página, faz sentido? Não faz, mas eu gosto. E lembra daquela tinta que eu falei pra vocês da Acrylex? Sério, gente, a Acrylex arrasa. Eu gosto muito dessa página aqui, porque isso foi meu irmão mais novo que fez. E, ai, como assim? Isso é um rabisco? Sim, mas não sei, eu gosto. É uma das únicas memórias que eu tenho dele pequeno. Ai, eu amo esse desenho. Eu queria muito fazer uma tatuagem dessa quando eu era mais nova. São os fantasmas da Coraline. E eu acho esse desenho incrível. E tem uma tatuagem desse desenho e eu acho ela incrível, maravilhosa. Vou fazer? Não vou. Mas eu acho linda. Aqui é a Branca de Neve. Sempre gostei de desenhar princesas como se elas estivessem nos dias atuais. E eu já falei que eu vou gravar um vídeo fazendo isso, mas vai ficar um pouquinho mais pra frente. Mais colagem, eu gosto muito de fazer colagem, eu já tinha dito isso pra vocês. Por mais que seja algo meio nada a ver, né? Tipo, são só pessoas. Quem são essas pessoas? Eu não sei. Por que eu resolvi colá-las aqui? Eu também não sei. Mas eu gosto dessa página. Aqui, eu fiz esse desenho sozinha, mas eu tava com meu irmão mais novo, Miguel. E ele não sabia falar direito, né, na época. E eu perguntei pra ele qual é o nome desse bicho. Eu não tinha feito o desenho ainda. E ele falou, em vez de sapinho, ele falou pinho-pinho. Aí eu quis desenhar um sapo. Eu acho que o meu sketchbook começou a ficar bonito e começou a fazer sentido foi só o de 2025, do ano passado. Foi quando eu comecei a caprichar mais. Não tenho nada a dizer sobre isso. Isso daqui eu fiz dentro do ônibus, em movimento. Foi bem difícil, disso eu lembro. Não sei porquê, mas eu gostava de ficar escrevendo as coisas em inglês na época. Por mais que meu inglês seja bem ruim, eu gostava de escrever coisas em inglês. Isso daqui, ó, é papel manteiga, eu acho, pra não transferir a pintura do giz pastel pra próxima página, porque eu gosto muito desse desenho. Tá concluído? Não, mas eu acho ele lindo, acho digno de um livro, tá? Tá bom? Um livro de, sei lá, uma ilustração infantil. Acho que combinaria super. Isso daqui
Não sei se você já ouviu aquela música Todo Homem Precisa de uma Mãe, mas eu recebi uma encomenda de um menino que pediu pra eu fazer um desenho dessa música. E o desenho ficou mais ou menos assim. Mudei algumas coisas, mas nossa, olha como meus desenhos eram pequenos. É o tamanho do meu dedo. Mas ficou basicamente a mesma coisa aqui do desenho, só teve alguns detalhes alterados. Como eu disse no último vídeo, aceitamos todos aqui. Então, é isso, não tem muita coisa pra dizer sobre esse desenho. De novo, o desenho do Todo Homem Precisa de uma Mãe, só que numa página diferente. Eu gosto muito desse desenho aqui. Eu peguei um monte de folhas coloridas em algum lugar. Eu sei qual foi o lugar, mas não posso contar pra vocês. E como eu não ia mais utilizar essas folhas, eu comecei a fazer esses desenhos, uns desenhos assim. E eu acho esse daqui muito maneiro. Dá uma... Não sei, parece que você tá com várias telas diferentes, eu não sei. Mas fica bem bacana. Ainda mais porque tem essas sombras aqui. Eu gosto desse desenho de frutinhas e tudo mais. Ah, nossa, na época eu nem fazia bordado, hoje em dia eu faço bordado. Ah, eu gosto muito desse desenho. Nossa, a câmera tá ficando toda torta. Não foi no papel de aquarela, então tá bem manchado, mas isso me lembra aquelas propagandas antigas que parecia que não eram feitas em papel de aquarela, então ficava com uma tinta manchada, uma pintura manchada. Mas eu gosto muito desse desenho aqui. Isso daqui era pra ser aquela fada, Layla. Ou a Isha, eu acho que é a Isha da Swings. Ou era a Flora. Agora eu não sei, eu acho que era Flora, porque tem detalhes de flores aqui. Ai, eu amo esse desenho! Olha só. Gente, desculpa, mas pra mim isso daqui é o auge, tá? Eu acho isso daqui muito maneiro. Eu sempre gostei de desenhar personagens, né? Então aqui tá a Daphne e a Velma. Eu gosto muito delas duas, gosto das cores que elas têm, gosto da diferença entre elas, tipo, a Daphne é mais alta, a Velma é mais baixinha. Acho que elas fazem uma dupla muito bacana. E eu super assistiria um spin-off, eu acho que é assim que se fala, só delas duas. Isso daqui, gente, sei lá o que é isso. Mas isso daqui, ai, eu acho incrível. Eu gosto muito de humanizar as coisas também. Então, tipo, ai, olha só, é uma beterraba e uma cenourinha. Gente, que lindo, que delícia. Também acho digno de ilustração de livro infantil. Eu tenho muitos problemas com o meu corpo. E na época eu tava um pouquinho melhor em relação a isso. Na verdade, hoje em dia eu tô um pouco melhor. Mas na época eu tava começando a aceitar o meu corpo, então eu fazia muitos desenhos assim. Não sou eu, obviamente. Acho que dá pra perceber, né? Ai, eu amo esse desenho, amo. Gente, eu acho tão bonito. E ele faz par com esse desenho aqui, da Dona Tigresa. E ela tem um restaurante. Gente, quando eu tô desenhando, às vezes eu crio muitas histórias na minha cabeça. Então, depois de fazer esse desenho, eu comecei a pensar, é o bolo de um restaurante. Ai, gente, de novo, ó, Acrylex arrasando muito. Amo esse desenho. Eu acho ele muito bonito. Não sei se vai dar pra ver tão bem assim, porque tá com o brilho da luminária. E se eu jogar a luminária muito pra cá, vai ficar muito escuro. E, ó, hoje em dia eu tenho essa tatuagem, gente. Eu acho que vocês nunca viram a minha tatuagem, mas eu tenho. Gente, eu sempre gostei muito de mitologia grega. Eu acho que é grega, não é romana não. E, putz, a história da Medusa é uma das que mais me dá raiva. Como eu disse, deu pra ver da outra página, então eu já sabia que isso daqui era a Estelar e a Ravenna. Eu gosto muito de fazer desenho de personagens, ainda mais quando são duplas que são muito diferentes. Tipo, a Estelar, mais animada, mais agitada. E a Ravenna,
sei lá, meio parede, parecendo uma parede. Ai, eu amo esses desenhos que eu faço. Amo, é contando historinhas, tipo, historinhas nada a ver. E aquelas são sapatonics, elas se conheciam desde criancinhas, brincavam. E depois elas cresceram e se apaixonaram. E continua a historinha delas na outra página. E é aqui que elas se apaixonam. Gente, ai. Amo fazer desenhozinhos com história. Mas eu acho que elas terminaram, porque essa daqui tá chorando e a outra tá muito triste. Eu não sei que fim teve essa história. Ah, eu acho que aqui foi o ano que lançou Don't Hug Me, I'm Scared. Ai, desculpa, meu inglês não é bom, gente. Don't Hug Me, I'm Square. Vai ser Square. Decida o que você quer. E vai ser assim mesmo. Eu amo esse desenho aqui. Talvez eu refaça ele e até utilize meus giz pastéis. Faz muito tempo que eu não uso giz pastel pra desenhar. No meu sketchbook atual não tem nenhum desenho com giz pastel. Eu gosto muito desse desenho aqui também. Eu tava muito na pegada de fazer ilustração, galera. Eu acho que é por isso que eu acho que os desenhos parecem tanto com livros ilustrados. Porque eu olhei isso daqui e eu lembrei que eu tinha até feito um cursinho. Não foi um cursinho, na verdade. Ah, eu quero falar sobre essa página aqui. Esse daqui é uma história, só que uma história interativa, tipo, você começa... Não tá bem executada, né, óbvio. Eu acho que começa por aqui. Ó, ela entra no mercadinho... Aí ela vai comprar as coisas dela, tipo... Depois... Não, ela sai do mercadinho. Aí eu mostro pra vocês que tá à noite. E tá, ela fica aí até que um cara passa. Ah, não tá dando pra ver muito bem. Um cara passa de carro. E eu tinha feito alguma outra parte, eu acho que eu fiz depois, que ele fala, oi, você quer entrar no meu carro? E ela fala que não, o cara fica seguindo ela. Ele atropela a menina e ele sequestra ela. Ah, tá... Não, calma aí. Ele sequestra ela. Gente, que história mórbida. E no final das contas, ela era sequestradora. Ela tinha ido comprar coisa pra sequestrar alguém. Então ela pega o cara, mata o cara. Olha só essa história, cara. Meu Deus, eu sou muito boa. Eu acho essa a história mais genérica do mundo. Aqui são coisas que eu encontrei na casa do meu pai, junto com meu irmão Miguel. Gente, parece que eu fiz esse sketchbook todo num dia só. Esse daqui eu não arranquei, tá? Eu achei... Não, arranquei. Mas calma aí, eu não sou uma assassina de animais. Eu achei a borboleta, a bruxa... Aqui a gente chama de bruxa. Morta e eu arranquei as asas. Gente, macabro, sim, mas eu fiz isso aí. Aqui era uma planta, eu não sei que planta é essa, mas ela vem tipo um balãozinho, ela fica assim. E eu botei ela aqui e fechei o caderno. Então manchou aqui e manchou aqui também. Aqui são flores, flores, flores que meu irmão me deu. Eu sempre gostei muito da família Addams, então eu me inspirava um pouquinho na Mortícia, principalmente porque eu amo o estilo dela nas tirinhas antigas. Então, aqui, ó, cabelinho assim, meio escorrido, meio cacheado nas pontas. Aqui tá com papel, porque isso daqui é giz pastel. Eu gosto desse desenho aqui, não gosto, tanto assim, não acho ele tão bonito, mas eu gosto dessa parte aqui, ó. Não me perguntem, eu não sei o que é isso daqui. Gente, eu ia dar um zoom no caderno. Não sei o que é isso, não. Oh, meu Deus! A menina se matando, meu Deus! Perdão, gente, eu não sabia que ia ter isso aqui. Eu não tinha reparado. Enfim, bagulho meio estranho. Muitas drogas. Gostava muito da família Addams. Eu acho que isso tinha acabado de lançar Wandinha, na real. Porque, sei lá, eu gosto da família Addams, mas... Assim, desenhar duas coisas relacionadas à família Addams, eu acho que eu não faria do nada. Aqui eu comecei a fazer desenhos da cor do arco-íris, se não me engano. Porque, tipo, você olha assim, aí dá pra ver as folhas coloridas. Tipo, vermelho, laranja, amarelo.
Tem nada a ver com as cores do arco-íris, eu achei que tinha. Ah, eu gostei desse estilo aqui. Essa é a parte de trás do meu sketchbook e ele tá assim porque quando eu finalizei, eu comecei a utilizá-lo como um godê. E, bom, eu já escolhi o desenho que eu vou fazer no meu sketchbook atual. Eu queria ter escolhido algum que fosse feito com giz pastel, mas eu comecei a procurar e eu não encontrei. Por um segundo eu até pensei que eu tinha jogado fora, mas, gente, eu não sou louca, eu tenho muita consciência do valor de um material de artes, então mesmo que ele já estivesse velhinho, eu não seria doida de jogá-lo fora, mas eu realmente não sei onde ele tá, então eu vou fazer um desenho com aquarela mesmo. E no final das contas, eu resolvi fazer aquele desenho pequenininho. Eu vou mostrar no final pra vocês, pra comparar o antigo com o atual. E assim, não liguem pra minha voz a partir de agora, porque eu acabei de acordar. Ontem eu tava fazendo esse desenho, mas já era tipo meia-noite, pouco, eu cheguei um pouquinho tarde da faculdade e eu falei, vou fazer o vídeo hoje, porque senão eu vou ter que fazer amanhã de manhã e a aquarela demora, eu tenho minhas coisas pra fazer amanhã, mas acabou que eu não consegui finalizar ontem, vou ter que fazer a narração agora e terminar de pintar, só que tá dando um probleminha aqui que vocês vão ver mais pra frente. E sabe um negócio que eu pensei depois de ter falado isso? Antigamente, quando eu era mais nova, eu sou nova ainda, gente, eu tenho 21 anos, mas antigamente eu fazia muita coisa de madrugada, tipo, tinha noite que eu nem dormia, ia à escola e falava pra minha mãe, mãe, eu nem dormi, eu tô muito bem, eu me sinto muito melhor quando eu não durmo. Galera, se eu não dormir, eu morro. Hoje em dia não dá mesmo. Eu lembro de uma vez, eu tava no primeiro ano do ensino médio e a professora me deu um mural de 2 metros pra fazer uma pintura. Não, ela realmente fez isso, mas eu estava fazendo na escola. Além disso, ela me deu um quadro, uma tela muito grande, foi a maior tela que eu já pintei, pra fazer a pintura que eu tava, uma pintura semelhante à que eu tava fazendo no mural. Gente, foi um projeto muito incrível. Essas pinturas, elas eram atreladas a uma peça que eu participei também. Foi a única peça que eu participei e, gente, sério, teatro é muito gostoso. Se vocês tiverem a oportunidade um dia, participem. Essa peça falava sobre a chacina da Candelária, que teve aqui no Rio, que foi basicamente o assassinato de algumas crianças que eram moradoras de rua e ficavam em frente à igreja da Candelária. Então, ela acabava abordando temas como desigualdade social, fome. Foi uma peça muito incrível. E a pintura que eu fiz no quadro era um pouco semelhante àquela pintura do Portinari. E se eu não me engano é do Portinari, que é os viajantes, é alguma coisa assim, deixa eu pesquisar. Perdão, é os retirantes do Cândido Portinari mesmo. E, enfim, eu falei tudo isso pra dizer que eu trouxe o quadro pra casa e quando chegou aqui, eu fiquei pintando o dia todo, gente, sério, eu me senti incrível, eu me senti a melhor artista do mundo. E chegou de madrugada, eu continuei pintando. E, cara, eu não teria pique pra fazer o que eu fiz. Não teria. Eu acho que se de manhã até pintaria. Teria alguns momentos que eu não conseguiria pintar por causa das coisas que eu tenho que fazer hoje em dia. Na época eu não tinha. Mas, tipo assim, à noite já tá morrendo. Há um tempo atrás eu vi um vídeo super interessante de 2 caras, eles estavam tendo um diálogo, teve no máximo 20 minutinhos, é um vídeo muito bom. E o assunto do vídeo era artistas performáticos do gênero masculino. E, cara, o vídeo é incrível. Eu queria muito mostrar pra vocês, mas eu dei uma pesquisada no YouTube. Eu acho que já faz mais de um mês que eu vi, então não tô achando. Eu até joguei no Google, mas eu não sei o nome dos garotos, então não deu pra achar. Um dos tópicos deles, que eu gostei bastante, foi como a mídia vende essa coisa do artista precisar ser um ser mais melancólico e mais voltado pra noite. Então, por consequência, é como se o artista pintasse melhor à noite, na madrugada, e produzisse melhor quando ele tá triste. Eu achei esse papo muito triste, mas eu acho muito real e quando eu era mais nova eu acreditava muito nisso. E hoje em dia, por mais que eu acredite que há outras maneiras de se produzir, outros momentos de se produzir arte além da tristeza, eu sinto que eu produzo muito melhor. Eu tô falando mais de poema.
quando eu tô melancólica, tá? Se eu termino, galera, eu vou fazer uns poeminhas. Mas em questão de desenho, eu não consigo me expressar tão bem quando eu tô triste. Na verdade, eu não sinto que eu me expresso muito nos meus desenhos. Eu acho que se for algum tema, eu ainda consigo. Algum tema social, eu ainda consigo. Mas em relação à tristeza, à raiva, não, porque eu gosto de desenhar bonequinhas de roupinhas bonitinhas. Então, eu acho que eu não consigo. O que eu faço não é tão bom para explorar esses meus outros sentimentos. Então, acho que é por isso que quando eu tô triste, eu escrevo mais. Porque geralmente eu não escrevo. Eu até escrevo umas histórias infantis e tal. Mas poema, quando eu tô normal, não. E eu tô dizendo melancólica, não triste, porque isso, segundo a minha mãe e a minha namorada, que são pessoas que hoje em dia ficam mais próximas a mim, elas falam que eu não fico triste, eu fico melancólica. Porque, cara, tipo assim, eu não gosto muito disso, mas eu tenho que concordar. Mas os meus sentimentos, eles são levados muito ao extremo. Na verdade, é mais quando se trata de tristeza, é levado muito ao extremo. Então, se algo me machuca, puta que pariu, vai ser um BO pra parar de machucar. Se algo me incomoda, é um processo também. Se eu tô preocupada com alguma coisa, isso vira um caos. E eu sinto que isso me atrapalha muito, tá? Não só nas minhas relações, mas também na minha questão mental, na minha saúde mental. Eu não acho que isso me faz bem. Eu sou uma pessoa que vive preocupada, que vive chateada ou triste com as coisas. Raramente eu consigo curtir um momento e ficar bem. E não é por ser pessimista, é só porque, puta que pariu, eu penso em muita coisa o tempo todo. E como eu disse, ser chamada de melancólica me incomoda um pouco, mas quando eu era mais nova, tipo, na fase da adolescência, minha mãe dizia que isso é porque eu sou artista. E eu achava isso muito maneiro. Enfim, esse papo ficou muito longo e ficou muito profundo e pessoal também. Eu não sabia que iria chegar a esse ponto. E eu gostei de ter conversado sobre isso. Eu não sei se alguém vai chegar até aqui. Mas se você chegou, eu espero que você tenha gostado do papo, espero que você tenha gostado do desenho. E é isso, galera. Um beijo e tchau, tchau.